Boa tarde a todos. Vamos começar então com esta sessão mais uma sessão sobre o PRIMA. Desta vez esta sessão foi organizada no âmbito da subrede para a alimentação e água da Unimed. E temos várias oradoras e temos um primeiro orador que está online. So I will switch to English. Marcelo, I believe you're listening to us. We have this session which is inspired by the thematic of PRIMA, because there was another session in the morning on the PRIMA program, and we thought it would be relevant to make a session inspired and organized by the subnetwork on food and water we have from Unimed, or we are managing from Unimed. So we organized it, and we asked the executive director of Unimed, who sits in Rome and presently is in Barcelona, I believe, in transit or traveling to Barcelona. And the topic of our session, it's the role or the importance of networks in response to the challenges of PRIMA. So we are going to talk about networks, and Unimed is a very strong and long-lasting network, which it's worth considering when we deal with Mediterranean issues. So Marcelo Scalisi, I'm very pleased to see you. I don't know if you can see us, but we can see you now on the screen. It's very nice to see you again, and he's going to talk to us about the Mediterranean adventure. And now the floor is yours, Marcelo. I think you have a presentation. I don't know if you can put it online or if it is... Go on, Marcelo, the floor is yours. I don't know if you hear me, but I don't hear you. Oh, we hear you very well. I don't hear you, but I understand that you hear me, if I'm correct. Yeah. Okay. So you can go on, Marcelo. Okay, thank you very much. I understood that you already are showing my presentation. Muito obrigado por invitação. I'm Marcelo Scalisi, the director of Unimed. I'm so sorry that I am not able to join you in Lisbon for this event, but as Teresa probably said, I'm in Barcelona at the moment to attend the UNESCO WEC conference that we start tomorrow, this big event on higher education, and with many players from worldwide, from this global dimension of internationalization. I give you a very brief presentation of our network, and as had been described in the title, this extraordinary adventure in the Mediterranean region. Unimed is a network of universities. At the moment, we have 144 universities from 23 countries of both shore of the Mediterranean. We have with us universities from all southern Mediterranean countries, from Morocco to Syria, the European Mediterranean countries, and the University of Évora is one of our Portuguese partners. We have also University of Trás-os-Montes do Douro. And then we have also, obviously, the other European Mediterranean countries like Spain, France, Italy, Greece, Cyprus. We have some participation from Western Balkan, from Albania and Kosovo. Then some universities from the Gulf and a newcomer, which are universities from Iraq, from the Kurdistan region of Iraq. We started, as I said, in 1991, 30 years ago. At that time was a small group of universities, and then during the years, thanks to our project, to our activities, we grew. And now we have, as I can show you in the next slide, we have around 40 projects financed by, most of them by European Commission. The main goal of Unimed is to promote cooperation among universities in the Mediterranean region. The idea is to create the condition for cooperation at all levels, the economic, cultural and social, for the social cohesion of the area. As I said, we have 144 members, 23 countries involved. We have 15 memorandum of understanding with important international institutions. I'll show you in a moment some of them. Around 39 projects, as I mentioned, most of them financed by European Commission in the framework of Euro-Mediterranean
projects, and a team of 19 people, most of them based in Rome, in Italy, in our headquarters, but not only, that work to improve the networking dimension and obviously to manage our projects. These are some of our institutional partnerships. The idea is to have not only a memorandum of A ideia é understanding, but não ter also a só clear memorando de work entendimento, plan, mas yeah, também clear plano with de these trabalho institutions, claro. with the main idea to A invite principal our ideia é universities to convidar open as the door nossas to other universidades actors para of se the abrirem society. As you can a see, outras we áreas have da with us sociedade. the Como Union vocês for the veem, temos a Mediterranean, which is an União para o important Mediterrâneo, que intergovernmental é agency, uma agência the governamental Hungarian Foundation, importante. which have the main Temos role também to uma outra organização promote the cujo cooperation among civil meta society é organizations. promover a colaboração entre Alphanar as Media, organizações. which is a magazine Outra online to support revista online education que in the apoia Arab world. os I don't programas have to mention to educacionais you e FIO, but também also other a players FAO, like European Training Foundation, which is an agency of the que European Commission, and FMSH, the Fondazione Jean é apoiada Vicence pela Delhomme, Comissão Europeia. which is based in Paris. E depois temos uma outra Other organização com important sede em Paris. cooperation that we have, Outras colaborações que I nós would like to temos, mention in gostaria de particular mencionar, Resonance, which is a French sobretudo, network of uma rede universities francesa which de is universidades dedicated to support dedicada the inclusion of a refugees apoiar and a migrants in inclusão de French refugiados e education system, imigrantes. which this topic of refugees is one of Este the main tópico dos important topics refugiados for a network é like muito Unimed. importante The para uma International rede como a Association of Unimed, Universities, which is an important a Associação network Internacional of de Universidades, que é uma universities, rede muito importante de under the universidades, umbrella of UNESCO. sob The Association of Arab a Universities égide da and Unesco. one of the E recent depois agreements that we have dos with an acordos important recentes que nós student celebramos organization, com which as is the organizações ASEM, de estudantes, é o Erasmus Student ESEM. Network, and I will explain later what we are trying Mais to à do with them. frente explicarei o que é que vamos fazer com eles, ou o que é que Talking estamos a again fazer about com eles. refugees, as I Agora, mentioned, refugees falando and de migrants, we have an important refugiados, collaboration nós with temos uma importante UNHCR. colaboração We are part com of the Global Task Force o of UNHCR UNHCR for complementary pathways. para que é, Again, with the mais idea uma vez, how com a to support ideia universities de to apoiar include as more and more universidades refugees in a receberem mais university life. refugiados IOM, obviously, nas for universidades, l'Agence a universitaire de la IOM, francophonie and European uma University Association. migração das Nações Unidas The main e area uma where we associação try to europeia. act, A we primeira try to support área que our nós tentamos members, in apoiar, particular tentamos coming from apoiar os South nossos Med, membros que vêm are these three areas. da Zona Autonomy, Sul. first of all. Temos várias There áreas. is a lack Uma é a still autonomia. now there is a lack of autonomy Ainda há of the falta education system da autonomia in no sistema de southern educação Mediterranean countries. nos And we países try do to sul do support our Mediterrâneo. members in not only Tentamos in apoiar terms os of nossos membros não capacity só to em termos manage de their own capacidade para universities, gerirem but as also suas to push the universidades, mas ministry to também give para them fazer com que more os ministérios autonomy lhes as deem much as mais possible. autonomia. Regional integration. Também a This is integração another regional important trata-se de challenge mais for the um region, desafio for the importante para a Mediterranean região do Mediterrâneo. Southern Mediterranean countries Os países do prefer sul to do dialogue Mediterrâneo directly with the preferem European Union, estabelecer European um diálogo Commission, direto or com a with Comissão European Europeia ou com a União countries. Europeia There ou is com os still países a lack of europeus. cooperation Ainda há among falta them. de And cooperação this is entre eles. extremely, O que é important to improve, extremamente for instance, importante the melhorar, por South-South exemplo, mobility, which a at the moment mobilidade doesn't sul-sul, exist. que And the neste other momento ainda não important existe. priority for us Outra is to prioridade invite importante é universities convidar to as play a more universidades a political role, desempenharem um papel to mais act with político, social para responsibility agirem in their com own responsabilidade local, national social environment. a nível local Which is again e with the lack ambiental. of Com a autonomy falta that de exists, is autonomia que another existe, important challenge for é mais the um region. desafio importante para a região. Obviously, we have some priority Também areas. temos Again, algumas as I áreas already mentioned, prioritárias, autonomy, como eu já learning, referi, innovation, a autonomia, and this was a launched inovação. also before Isto já the foi impact of lançado COVID antes in do our, impacto do education Covid no system. nosso sistema And de now it's, educação. obviously, E neste more momento important than ainda é before, mais how to importante do support que antes, research and como innovation in Mediterranean apoiar universities, a as I inovação em mentioned, the todas social as áreas responsibility of our universitárias. leadership É uma in responsabilidade education. da nossa And liderança last but not e least, também the para role of concluir universities o papel in das crisis universidades situations. em We have situações de crise. important Nós temos countries where países still importantes there is que
a lot of problem E in terms of existe political ainda muitos stability. problemas em termos de estabilidade And the política Mediterranean region, e a in região do comparison, when we Mediterrâneo, em started in comparação 1991, is even à more época em que complicated than começamos before. em We 81, have ainda está several mais crises: the Libyan complicada do que crisis, the antes. Syrian crisis. Entretanto, Potentially tivemos muitas speaking, the Lebanese one, crises but there da are Síria, also do many Líbano, other mas situations também in the muitas outras Mediterranean region situações with a na lot região of do tension. Mediterrâneo com muita And in tensão. this perspective, we think that E assim pensamos universities que as can play an universidades podem desempenhar um important papel role, and have to play importante an important e role. devem desempenhá-lo. Some years ago, we Alguns decided anos to open the door decidimos to a second abrirmos a level of porta network, which we call ao segundo nível subnetworks. de redes, And que we launched designamos de several sub-redes. E subnetworks lançámos related to algumas important redes common relacionadas com priorities. as prioridades I don't comuns have to mais mention the importantes. importance of food and water, but Não also posso climate deixar change, de me but referir à also importância journalism. dos alimentos e And da another água, important issue mas is também mobility outras and questões como a intercultural dialogue, mobilidade e which como o diálogo remain in the intercultural, que Mediterranean region, still continuam remain an na important região do priority. Mediterrâneo We a ser uma invited our prioridade members importante. Também to convidamos os join nossos these membros a subnetworks, se to have, juntarem a estas why not, not sub-redes, only não webinars among só us, by webinars, exchange it, but mas with the também idea to exchange a information, ideia é a partilha de practices, and why informação not e, to por que make não, proposal in front apresentar of our international player. propostas aos The current nossos situation of all these atores internacionais. subnetworks Agora, is the following. As you can see, there are como vocês some of podem our ver, subnetworks temos where we algumas have a huge sub-redes community of em que researchers existe that work uma with grande us. comunidade de And at the investigadores que moment, trabalham if connosco we consider all e the consideramos subnetworks, we have todas as 400 sub-redes e, portanto, temos researchers, more or less, 400 that are investigadores, mais part ou of a menos, sort que of fazem UNIMED parte family. da This is a big família Mediterranean family UNIMED. of É uma scientists that is família discussing mediterrânea with de us, and you cientistas are que surely familiar, the debatem University of Évora in connosco e particular, eu with the penso que vocês subnetwork on food conhecem and a water, which is sub-rede coordinated para, by para a the alimentação e University para of a água, Évora, and com my colleague Marta Laranjo a will Marta Lavanjo explain de Évora, que vai in the explicar coming speech. esta situação no na próxima Once we talk apresentação. about projects, I have to, before Uma vez to que estamos go a falar into de detail, I have projetos, to eu penso say that que we, deveria as network, we falar work in do three main facto areas. que, First of como all, somos uma rede, devemos UNIMED is an trabalhar nas seguintes independent, áreas. independent network. Em We primeiro are lugar, a Unimed é uma financed and rede supported by our independente. Somos members. financiados It's e apoiados pelos extremely nossos membros. important to mention Portanto, é that muito every importante member mencionar pay an que annual todos fee, os membros which is pagam not so uma expensive, cota but anual que não the é muito University of elevada, Tunis mas pay a the same Universidade amount of money of de University de of Tunis Sapienza or Paris or ou a Évora. Universidade em And Paris this ou is em Évora. important for the Isto é independence of the importante para a network, but also independência to da maintain a rede, mas balance também among para members. mantermos um equilíbrio entre os membros. Consider this, Considerando we, first isto, of all, we em deliver primeiro lugar, services to our members. Our prestamos role serviço aos is nossos to membros. help O nosso our papel é members to ajudar os membros internationalize more and a more their internacionalizarem mais as suas Thinking atividades, that a pensar internationalization que a is a tool to internacionalização é announce the quality uma of ferramenta education para system anunciar and the a quality of qualidade do nosso second sistema main de area is investigação. A fundraising. segunda We área do é a obviously angariação fundraising, de not only verbas, for looking não for só budget, which is para obviously, obtermos as you can orçamentos, say, as you can know, is que very important. vocês sabem é muito But also importante, because mas projects também porque os are the projetos concrete idea são a ideia to- concreta To work together, para to do something podermos in common, trabalhar em to try to conjunto, solve fazermos common algo em priorities. comum e resolver The prioridades third comuns. main area A terceira is advocacy. principal área é a We try to advocacia. invite Tentamos international institutions to convidar pay more instituições attention internacionais a prestarem to mais our region, atenção to à the nossa Mediterranean região, region, à to the região mobility do of researchers Mediterrâneo, in this aos region, mobility of investigadores students, de mobilidade and to e join aos projects estudantes and so on. para And se to do juntarem that, aos nossos we projetos. organize E several para events isso organizamos year after year, and vários I will explain more. eventos anualmente. Once we talk about projects, Falamos these are, de in some projetos. way, the De topics alguma that we forma, try to cover os with tópicos our que nós tentamos projects cobrir com os nossos at the projetos moment financed to UNIMED. São In some extremamente importantes projects we para a act as Unimed. Em alguns coordinators, projetos in some agimos other como as partner. coordenadores, But our noutros role, como first of all, parceiros, is to mas o create nosso the papel é consortium, to criar create the partnership, to help, as again, parcerias our members para to work podermos together. ajudar os nossos membros I a give trabalhar you em some conjunto. example, obviously, Agora I vou-vos don't go in dar detail about alguns every project, but exemplos, just to give you an idea, sem entrar em governance, muitos I detalhes, already mentioned, da is one of governança the no most ensino, important no priorities ensino for us. superior. These are projects that São we are projetos managing in the region at que the nós moment, in gerimos particular in nesta Algeria, região, neste momento, in sobretudo Kurdistan, na in Argélia, Iraq,
no We Kurdistão, already no did an Iraque. important project in Temos um governance in projeto Tunisia muito with all importante the public de Tunisian governança na universities Tunísia, nas altogether. universidades da Again, to Tunísia, talk about para governance is falar not da only how governança, to manage more não só como efficiently fazer some uma university, gestão mais eficaz but is de also an algumas idea of universidades, democracy mas of também temos a university ideia system. da And you know, democracia do if you sistema are familiar universitário. with Não sei se Southern vocês Mediterranean conhecem a University, that in região some cases e the a lack of Universidade do autonomy Mediterrâneo, a falta, is the por vezes, de main autonomia. obstacle for E esse the é o enhancement principal of quality. obstáculo para a qualidade. Another priority that I Outra already mentioned prioridade, several que times também is já the foi referida refugees. várias To vezes, include são os refugees in our refugiados. Para university incluir system is not os only refugiados no nosso sistema for universitário, doing projects, but it's não a é só matter para of value. fazermos projetos, It's mas our porque value. consideramos Refugees que realmente is not something that é algo que tem belongs muito to valor. others. Não é algo que To be pertence aos refugees outros. could be Ser something also related to refugiado, ourselves. se calhar também nos Looking pode at, for acontecer a instance, nós, what is happening now in Europe. uma vez que And I think está a that it's acontecer extremely important that tanta coisa na university Europa. must be able As universidades to devem answer ser to capazes these de dar important, resposta a priorities. esta And these are prioridade tão projects where importante. we try, São both projetos em sides que of the tentamos, nos in dois southern lados do Mediterranean Mediterrâneo countries, but e nos also países do sul do European side, Mediterrâneo, também to do lado support europeu, our members and apoiar os colleagues nossos to membros give an answer to que this possam dar uma important resposta a esta questão tão We do also importante. projects on Também curricular fazemos development. projetos, How to também temos support the projetos de reform of desenvolvimento de curricula currículo, in several currículos. domains, obviously, Portanto, depends on the apoiarmos capacity a of our elaboração de members, by the currículos, interest of our aumentando a members. capacidade e o And interesse dos I nossos want to membros mention para esta the questão. FOSAMED Gostaria project, which is de led by mencionar the o University of projeto Évora, que está a and ser to support realizado em Évora Moroccan para apoiar universities as in, universidades de Marrocos. food courses. No que se refere aos cursos de alimentação e também desenvolvimento de currículos, só para falar de um projeto na Líbia após o conflito. I go very fast with Agora, these few slides. nos próximos slides vou ser bastante rápido. Vamos também apoiar a investigação. A ideia é melhorar a capacidade das universidades do sul do Mediterrâneo a gerirem projetos de investigação. Também temos a nossa dimensão de e-learning, onde nós tentamos partilhar com os nossos membros e parceiros recursos. Graças aos nossos projetos, tentamos oferecer aos nossos membros a autonomia para que possam utilizá-lo. Trata-se de um relatório que nós elaboramos do Mediterrâneo, onde nós fizemos uma análise da internacionalização das universidades em 10 países do Mediterrâneo. Foi a primeira vez que uma análise regional foi feita com todos os países e com um foco em todos os países, mas também com uma perspectiva regional. E graças a este relatório percebemos da importância deste programa para o sul do Mediterrâneo, para as suas universidades e, sobretudo, para a mobilidade de estudantes. Trata-se de outro estudo que realizamos durante a época do Covid-19, analisando o impacto do Covid-19, sabermos o que é que aconteceu em 2020 em relação à dimensão e ao impacto que teve nas nossas universidades, em que se viveu um período muito difícil. Aqui temos mais uma análise, só para vos dar uma ideia. Graças aos nossos membros, graças aos nossos contactos com as universidades e com os nossos países, podemos neste momento compreender e tentamos compreender a situação das universidades, onde estão, o que precisam e o que é que podemos fazer por elas. Trata-se de um relatório muito importante que elaboramos sobre as universidades da Líbia, porque compreendemos durante o conflito que as universidades da Líbia, independentemente da situação política, da instabilidade e do conflito, estavam abertas e ofereciam aos estudantes um espaço de diálogo, um espaço de alguma forma de autonomia, independência, um espaço seguro,
onde now we se are one of the refugiarem most ou permanecerem. financed organization in terms of Uma capacity building in organização de Libya, and I think financiação that na we could Bíblia consider this a e, very success e story. pensamos que Obviously, se there are trata a de lot uma of história de things to be sucesso. solved, and Claro it's que há not muitas Libya coisas a resolver. Na still Líbia on track, but I hope ainda soon that the estão, situation will be portanto, neste stable enough processo to de give the estabilidade, university the mas opportunity as universidades to tiveram uma be oportunidade part of para this fazerem parte Euro-Mediterranean family. desta família These do are Mediterrâneo, some events dos where we países do are Mediterrâneo. Estes participating. são alguns I'm going, eventos this is em que the last slide. participamos. I'm here E to este é o attend the último UNESCO slide. WEC Estou aqui conference para in participar Barcelona, na and conferência da next Unesco month we em will have the Barcelona. No General próximo Assembly mês in Amman, University of vamos Jordan. estar Every na year we Universidade move from da one Jordânia. university to another. Todos os anos And passamos para uma I universidade hope diferente that e eu our espero Portuguese members que and not os nossos only are able membros to join us. portugueses se Then we possam will have juntar the a nós. UNIMED Week E in depois vamos Brussels. When I ter mentioned a about the Unimed advocacy, em this is Bruxelas. something that we try to Trata-se de organize algo que nós every tentamos year to organizar try to todos os push the anos European Commission para to pay more incentivar a attention Comissão Europeia a to dar mais Mediterranean atenção cooperation, à and we cooperação invite our na área do members to Mediterrâneo join and to e dialogue convidamos with os the nossos European membros Commission. para que And this year, for the first dialoguem time, com a we will Comissão have Europeia. a UNIMED Students event Vamos ter jointly também with um Erasmus evento com os Student Network. estudantes. And this will be an event where we Será um invite evento students, em que both nós vamos sides of the convidar Mediterranean, os to decide estudantes das the universidades future do of Mediterrâneo para que university, decidam which university sobre they o want futuro to das support universidades the e qual é Euro-Mediterranean a universidade generation. que deve apoiar Thank you very much a geração for futura. your Muito obrigada attention, pela and vossa I will stay with atenção you e until agora the end of the session. ficarei presente até ao final da sessão convosco. Yes. Muito obrigada, Marcelo, por esta apresentação. Consegue ouvir-nos? Nós conseguimos ouvi-lo muito bem. Vamos então prosseguir com o nosso programa. Agora vamos ter a Marta Laranjo. A Marta vem do MED, da Universidade de Évora, e portanto também integra o Laboratório Associado Change e é coordenadora da subrede em Food and Water, portanto alimentação e água da Unimed, que é disso que nos vai falar. Obrigada, Marta. Muito obrigada a todos pela vossa presença aqui hoje. De manhã já ouvimos falar bastante sobre o PRIMA e eu vou falar de como é que redes colaborativas, como o caso da Rede de Alimentação e Água da Unimed, nos podem ajudar a concorrer a programas como o PRIMA e outros, e quais os exemplos que temos já aqui conseguido. E eu venho, como a Teresa disse, do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. Estão ali listados alguns dos nossos principais objetivos, mas o que eu queria salientar aqui é que este instituto, que é recente, embora venha numa história de continuação do instituto anterior, do ICAM, que foi fundado, curiosamente, no mesmo ano da Unimed, em 1991, e tem este contexto do Mediterrâneo, e este contexto do Mediterrâneo esteve sempre presente na gênese do nosso centro de investigação, é também uma das áreas âncora da Universidade de Évora, e embora Portugal não seja de facto um país mediterrâneo, não pela localização geográfica, mas sim pela cultura, pelas raízes, pela dieta mediterrânica de que os colegas vão falar, e portanto todo este contexto, todo o âmbito, toda a dimensão mediterrânica está muito presente, quer no nosso centro de investigação, quer na própria universidade, e são simultaneamente um desafio e um comprometimento com esse contexto. E como a Teresa também referiu, nós recentemente, o MED, juntamente com outras duas unidades de investigação, o CE3C e o SENSE, juntaram-se para criar um novo laboratório associado, o Change, que é o Instituto para as Alterações Globais e Sustentabilidade, um tema que tem tudo a ver, e estas alterações globais, esta sustentabilidade, também ela centrada no Mediterrâneo, e o principal objetivo deste laboratório associado é de facto ser aquele sítio, aquele local, aquelas pessoas, aquele ponto de contacto onde as pessoas, os stakeholders, a sociedade em geral, pode vir para pedir ajuda no desenvolvimento, na avaliação de medidas inovativas e também inovadoras, e também no sentido de alterar ou de influenciar as políticas públicas que tenham um real impacto na nossa sociedade e nas alterações globais e na sustentabilidade dos ecossistemas. E então o que é isto
da sub-rede Unimed. O Marcelo já falou sobre a Unimed, e esta sub-rede, não sei se repararam ali, tem cerca de 40 membros, é uma rede mais pequena, cujo objetivo é realmente suportar a coesão entre os vários parceiros da região euromediterrânica e promover o desenvolvimento local sustentável a todos os níveis, nomeadamente e aqui principalmente ao nível da investigação e do desenvolvimento, numa perspectiva de cooperação transnacional, interregional e simultaneamente multidisciplinar e transdisciplinar. E nós somos então 40 membros, neste momento de 15 países diferentes. Em Portugal, as únicas duas universidades que pertencem à rede Unimed, que é a Universidade de Évora e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de que temos aqui também a colega que é a nossa última palestrante desta sessão, são as únicas universidades na Unimed e estão simultaneamente, fazem parte desta rede em alimentação e água, porque exatamente estes são dois tópicos transversais à região do Mediterrâneo e que nos interessam a todos bastante. E os objetivos principais da rede e com que esta sub-rede foi criada, por um lado, é haver uma cooperação para o concurso a iniciativas, a calls internacionais, como o caso do programa PRIMA, de que a professora Helena Pereira nos falou já na sessão desta manhã, e que tivemos aqui algumas apresentações de alguns projetos aprovados no âmbito do PRIMA. Também noutras sessões já podemos ver apresentações de outros projetos aprovados no âmbito deste programa e percebermos melhor aí como é que de facto é importante estas redes colaborativas. Uma colega referenciava hoje de manhã, por exemplo, que um dos projetos PRIMA aprovados surgiu de um outro tipo de rede colaborativa, e que é o COST. Portanto, todas as redes colaborativas podem contribuir para nós, de facto, a fazermos candidaturas bem-sucedidas a projetos e podermos colaborar mais uns com os outros. Mas aqui também outros objetivos, para além da candidatura a projetos, será um conjunto de iniciativas que nos permitam, entre nós, trocarmos informações, recolher informações, quer seja em termos de estudos, em termos de análise, em termos de promovermos investigação em conjunto, e o próprio diálogo intercultural de que o Marcelo também falava na sua apresentação, que é fundamental para nós nos aproximarmos, e agora depois da pandemia do Covid, que nos parece tão importante estarmos de novo presencialmente, face to face, vermos de novo, e isto é importante para as colaborações. Também dinamizar a organização de eventos internacionais, quer sejam webinars, quer sejam conferências presenciais. E muito importante não deixar de salientar isto, até porque ainda na semana passada tivemos, no âmbito destas mobilidades do International Credit Mobility, tivemos um colega marroquino que esteve cá connosco uma semana na Universidade de Évora, e portanto estas mobilidades, estes programas de mobilidades, quer para docentes, investigadores, quer para estudantes, entre os vários países da região mediterrânica, são também absolutamente fundamentais para o estabelecimento de redes. Algumas das atividades que nós já desenvolvemos no âmbito desta sub-rede em alimentação e água, que foi lançada, que é coordenada pela Universidade de Évora e que foi lançada no final do ano de 2017, incluíram durante o período da pandemia alguns webinars, e continuamos a organizar webinars. O próximo terá lugar já no dia 30 deste mês, às 14h30 hora de Portugal. Aproveito para vos convidar a todos, sobre o melhoramento dos sistemas alimentares mediterrâneos numa perspectiva de valorização do desperdício alimentar. E este evento será incluído e será divulgado no âmbito da Semana Verde da Comissão Europeia, da União Europeia, e terá realmente esta classificação de EU Green Week Partner Event. Convido-os a todos a estarem presentes. Uma outra forma que nós também achamos de divulgação de atividades entre os membros e de contacto privilegiado foi uma newsletter. Esta newsletter já aconteceu, a primeira, sairá brevemente a segunda, tem agora uma periodicidade anual, conforme forem aumentando os contributos dos parceiros, poderá ter uma periodicidade de 6 em 6 meses. Ainda estamos também aqui um bocadinho a estudar como é que poderemos melhor dinamizar a newsletter.
E eu venho então agora apresentar aqui muito brevemente alguns dos projetos suportados pelo PRIMA e que vieram no âmbito desta cooperação euro-mediterrânica. Um dos projetos é o Sustain Olive, cujo website tem ali em baixo. Isto é um aspecto da página de entrada do website. Este projeto é um projeto PRIMA da secção 1 do Topic Farming Systems. Este projeto foi financiado na COL de 2018 e tem a ver com a importância da olivicultura e dos sistemas da olivicultura na bacia do Mediterrâneo. E o principal objetivo deste projeto é realmente promover e melhorar a sustentabilidade do setor da olivicultura através da implementação de diversos sistemas de gestão inovadores. Este projeto, em termos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pretende contribuir essencialmente para o Objetivo 12, do consumo e produção sustentáveis e responsáveis, e na Universidade de Évora, ele não é coordenado pela Universidade de Évora, é coordenado pela Universidade de Jaén, e na Universidade de Évora o nosso colega José Munhoz é coordenador do Work Package 2 e, portanto, temos uma colaboração ativa neste sentido. O outro projeto PRIMA também em que a Universidade de Évora participa é o Reschedule. Mais uma vez vos deixei aí um aspecto da página inicial e o link para poderem aceder. Este projeto é coordenado pela Universidade de Creta, creio eu, e realmente tem um objetivo um bocadinho diferente, que é ver qual o impacto. Para já este é um projeto da secção 2 do PRIMA e não da secção 1, foi financiado em 2020 e este projeto pretende ter um impacto grande na adaptação dos pequenos produtores, dos pequenos agricultores do Mediterrâneo às alterações climáticas e à variabilidade e à diversidade. Tem uma perspectiva de restauração do solo, de que nós tanto ouvimos falar na sessão de ontem e que tem tanto a ver e na sessão de hoje de manhã, peço desculpa, e que tem tanto a ver agora com as prioridades da Comissão Europeia, e nós a vimos aqui hoje de manhã falar subejamente sobre a importância do solo e que até agora não lhe tinha sido dada a devida importância. Este projeto também pretende contribuir, as atividades deste projeto contribuir para minimizar os efeitos adversos que possam vir da utilização do solo. Como disse, a coordenação não é da Universidade de Évora, mas o Work Package 4 é coordenado pela Universidade de Évora, pela nossa colega Teresa Pinto Correia. E, finalmente, apresento o projeto que o Marcelo falou ali há pouco. Este projeto não é um projeto PRIMA, mas nasceu diretamente da rede Unimed em Alimentação e Água. É um projeto coordenado pela Universidade de Évora, o FOSSAMED, novamente aqui o link e a página de entrada. É um projeto Erasmus+, que visa criar aqui está o total do consórcio, com os parceiros marroquinos, com a Unimed e com a Universidade de Barcelona, em Espanha, e o objetivo é criar um Master em Segurança dos Alimentos, contribuindo para estes três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Fome Zero, a educação de qualidade e, novamente, o consumo e produção responsáveis e sustentáveis. E o objetivo aqui é não só o desenvolvimento de um novo currículo, mas também a capacitação dos professores na segurança dos alimentos, em simultâneo promovendo uma educação inclusiva. E aqui deixo algumas das ações específicas. Portanto, para além do Master, vai ser desenvolvido um MOOC. Este MOOC terá o tema de segurança dos alimentos no Mediterrâneo e ficará disponível para toda a comunidade. Portanto, o público-alvo não será apenas o público de Marrocos, nem apenas a academia, mas pretende ser todo o público-alvo, todo o setor das agroindústrias, da transformação, sobretudo em Marrocos, mas generalizadamente para a área da região do Mediterrâneo. E também queremos, no final do projeto, e também para a sua sustentabilidade, criar uma rede internacional multi-stakeholder, colaborativa e também ao nível de educacional e de investigação, no âmbito da segurança dos alimentos. Para finalizar,
Quero só deixar-vos realmente as pessoas, para além de mim, que estão envolvidas diretamente na rede em alimentação, na coordenação da rede em alimentação, que é a Teresa, o Gottlieb, que não está cá, e a nossa colega Sónia Bombico. E estas são as pessoas que, de facto, têm feito isto acontecer, não só os projetos, mas a coordenação da rede. E muito obrigada a todos pela vossa atenção. Muito obrigada, Marta. Nós passamos já para a próxima apresentação, depois esperemos ter algum tempo para questões no fim. Portanto, agora temos a colega Nídia Braz, da Universidade do Algarve, que nos vai falar sobre as redes de educação superior ou das instituições de educação superior relacionadas com a dieta mediterrânica. Muito obrigada, Nídia. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui e por estarem lá fora. Eu, de facto, venho falar-vos sobre o papel de uma outra rede, da rede de instituições de ensino superior portuguesas, na salvaguarda da dieta mediterrânica, para a salvaguarda da dieta mediterrânica. E venho falar-vos da relação desta rede e das atividades a que esta rede se propõe com o programa Prima. Como eu já tive a ocasião de dizer nesta sala há bocado, ainda não tivemos a felicidade de ter um financiamento Prima aprovado, já lá fomos, já tentámos, mas não correu tão bem assim. Mas continuamos a achar que é por aí e continuamos a achar, alguém achou que faz sentido estarmos aqui a apresentar-vos isto. E já todos falámos muito aqui do Mediterrâneo e já se falou várias vezes em dieta mediterrânica nesta sala hoje, mas eu peço-vos desculpa se maço, mas venho recordar-vos que, apesar do significado atual da palavra dieta ser um significado associado à restrição alimentar e ter um peso algo negativo, o termo dieta mediterrânica, tal como a Unesco a consagrou, fundamenta-se no diaita do grego antigo. E o diaita do grego antigo significa estilo de vida. E é um estilo de vida o conceito da dieta mediterrânica. Um estilo de vida que é comum aos países da bacia do Mediterrâneo e, como já muito bem se disse aqui, também a Portugal, por razões culturais, geográficas, apesar de não estarmos dentro da bacia do Mediterrâneo. O Sr. Orlando Ribeiro, todos os grandes estudiosos deste assunto para trás diziam que Mediterrâneo é onde chega a Oliveira e a Oliveira chega atrás dos montes, com muita pujança. Portanto, Portugal continental é, por todas essas razões, mediterrâneo. E este estilo de vida comum aos países da orla do Mediterrâneo e a Portugal é um estilo de vida que assenta em conhecimentos, em tecnologias, em tradições, em símbolos e em rituais festivos que são comuns, com particularidades, evidente, entre regiões, mas que são comuns. Baseia-se num consumo alimentar de produtos característicos da ecologia destes solos e destes ambientes, as mesmas carnes, os mesmos peixes, os vegetais são os mesmos, produzidos de modos tradicionalmente muito semelhantes, e o processamento destes alimentos nesta região e as práticas culinárias são comuns. O consumo de alimentos é comumente partilhado à roda da mesa, e o momento da partilha do consumo de alimentos à roda da mesa é socialmente relevante, é crucial para a coesão da família, para a coesão das comunidades, para a identidade das comunidades. As festividades, as celebrações religiosas ou não, a paisagem, a arquitetura, as artes e os ofícios e os produtos da vida diária são tradicionalmente muito semelhantes e assentam em características comuns. E essas características comuns ancoram-se num respeito pela diversidade. Um respeito pela diversidade cultural e ecológica, um respeito pela hospitalidade e pela boa vizinhança, que promove um diálogo intercultural e que promove uma criatividade que pode ser trazida para a modernidade e pode ser lançada para o futuro com muito sucesso.
Desculpem a desformatação, tinha que acontecer, mas estavam ali duas setas para dizer que a FAO classificou a dieta mediterrânica como um estilo de vida sustentável, ao mesmo tempo que a identificou como um estilo de vida em risco e identificou como razão desse risco a globalização mundial e a produção maciça de alimentos de modo intensivo. Por seu lado, a Unesco, em 2013, classificou a dieta mediterrânica, inscreveu a dieta mediterrânica na sua lista de património cultural e material. Isto vem na sequência de uma primeira classificação em 2010, onde Portugal não aparecia, mas em 2013 um novo reconhecimento, agora com 7 países, integra Portugal. E em Portugal a comunidade representativa é Tavira, que fica na costa algarvia, mas a inscrição é do país. E então, este conceito da dieta mediterrânica, tão reconhecido pela FAO e simultaneamente pela Unesco, o que é que tem de tão importante e porque é que eu trago aqui com esta conversa toda? Porque é um conceito que nos permite promover e preservar os alimentos produzidos localmente, regionalmente, e o consumo de alimentos regionais e locais na época própria. E isto dá-nos uma associação que promove um estilo de vida saudável, porque quem produz alimentos tem um estilo de vida saudável. Quem consome alimentos locais consome alimentos com maior riqueza nutricional. E então vamos ver que nos princípios fundamentais da dieta mediterrânica está inscrita a atividade física e o consumo de alimentos ricos em nutrientes. Por outro lado, esta produção local e sazonal tem menor impacto ambiental. É uma produção de alimentos e um consumo de alimentos de baixo impacto ambiental. Promove a biodiversidade, porque se respeitam as variedades autóctonas das plantas e dos animais, porque se conservam as variedades antigas das plantas e se estima essa diversidade. Ao fazer isto tudo, estamos a promover valores culturais de uma maneira intensa, estamos a preservá-los e estamos a preservar uma economia local forte e sustentável. O que aconteceu em Portugal depois do reconhecimento, ou antes do reconhecimento, foi que... deixem-me ser coerente. O que aconteceu em Portugal depois do reconhecimento foi que no Algarve os vários agentes envolvidos e interessados na dieta mediterrânica, porque, como já perceberam, isto é um conceito extraordinariamente multilateral e multifacetado, os diferentes parceiros juntaram-se para se articularem entre si e criaram esta Comissão Regional para a Salvaguarda da Dieta Mediterrânica, com estes parceiros fundamentais, fundacionais, que aqui vêm: o município de Tavira, que coordena, a Universidade do Algarve, que esteve desde o primeiro dia envolvida nos trabalhos da preparação da candidatura à Unesco, e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Algarve, que operacionaliza politicamente este funcionamento. E depois a Direção Regional de Cultura, a Direção Regional de Agricultura, a Região de Turismo do Algarve, o Turismo de Portugal desde o primeiro momento, e associações de desenvolvimento regional, como a Associação In Loco, confrarias gastronómicas, empresas privadas, a Fundação Portuguesa de Cardiologia, que é uma instituição de cariz nacional, mas que esteve sempre envolvida. Uma comissão que pretende salvaguardar a dieta mediterrânica. A primeira grande atividade desta comissão foi preparar um plano regional de salvaguarda da dieta mediterrânica, que foi publicado em 2018 com o objetivo de definir linhas de ação e prioridades para o período de 2018 a 2021. Este trabalho foi o que conduziu depois a uma série de iniciativas que levaram a Universidade do Algarve a chamar à roda de uma mesa as outras instituições de ensino superior e a criar em 2019 esta rede de instituições de ensino superior
para a salvaguarda da dieta mediterrânica, através da assinatura de um protocolo que foi celebrado no Algarve, na Universidade do Algarve. Estamos à porta da reitoria com todos os parceiros a acabar de assinar. Aqui embaixo temos, obviamente eu não vou citá-los todos, farão o favor de olhar, temos os logótipos das instituições que estavam nesta fotografia e das outras que já se nos juntaram. Neste momento, eu sou péssima para números, mas serão 21 instituições de ensino superior que já ali estão, e estão ali os logótipos todos. Com que intenção? Com a intenção de trabalharmos em conjunto para coordenar e articular entre as diferentes instituições de ensino superior boas práticas na salvaguarda da dieta mediterrânica, com o objetivo de criar uma estratégia comum para a investigação, para a inovação e para a intervenção, tanto a nível regional como a nível nacional e internacional. Já se criou o plano de salvaguarda da dieta mediterrânica na rede, e é aquele livrinho que ali está em cima, que podem aceder através deste link, e já se fizeram outras iniciativas. A primeira grande iniciativa que nasceu desta reunião de intenções e desta reunião de energias foi verificar que ao longo do país, apesar deste país ser muito pequenino, como todos sabemos, é muito diverso, e há sensibilidades completamente diferentes e percepções completamente diferentes do que é isto da dieta mediterrânea, do que é isto do nosso envolvimento e da nossa importância para a dieta mediterrânica. Então tornou-se necessário fazer um aprofundamento do conhecimento em cada uma das reuniões e fez uma sequência de atividades para criar uma base de conhecimento comum. Começámos com as 5 regiões, começámos no Algarve, passámos para o Alentejo, Lisboa e Val do Tejo, Centro e Norte, e com estas regiões fez um trabalho de base que começou por ser lançado com este webinar. Em plena situação de pandemia, não havia outra solução senão fazermos um webinar que juntou cerca de 100 participantes durante uma manhã a ouvir e a falar sobre os conceitos à volta da dieta mediterrânica em toda a sua multidisciplinaridade. Depois fez-se trabalho mais restrito em formato de focus grupo e sessões de trabalho, também virtuais, à volta dos temas organizados em agricultura, saúde, património e turismo. E dos resultados destes trabalhos chegou-se depois a seguir a preparar o primeiro congresso da Rede de Instituições de Ensino Superior para a salvaguarda da dieta mediterrânica e, muito rapidamente, dizer-vos que, com isto e com a identificação que nós fazemos, nós todos na rede, fazemos entre os objetivos da dieta mediterrânica e os objetivos de desenvolvimento sustentável, chegamos a esta máxima com que eu vos quero deixar. A escolha de alimentos é talvez a decisão individual mais importante, mais impactante na biodiversidade, no multiculturalismo e no desenvolvimento sustentável. E comparando, pondo lado a lado, os objetivos da rede de instituições de ensino superior para a dieta mediterrânica e os objetivos que estão enunciados no PRIMA, nós vemos que há um casamento perfeito, uma sinergia fácil e limpinha de fazer entre estes dois objetivos. Era isto que eu vos queria dizer. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Nídia, já estava quase a acabar, eu peço desculpa, mas estou a ver o tempo a passar e para ter tempo para algumas questões, por isso é que apressei. Vamos passar já à próxima oradora, a Marisa Cebola, que vem do Politécnico de Lisboa, da Escola Superior de Tecnologias de Saúde, e vai falar também sobre as questões da alimentação. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada também pelo convite que me fizeram para estar aqui hoje convosco, é sem dúvida um prazer. Eu sou da área da saúde e, portanto, vou falar da dieta mediterrânica mais virada para a saúde. E podia começar a intervenção com Era uma vez. Era uma vez
uma série de países que geograficamente estavam localizados à volta do mar Mediterrâneo. E isso fez com que houvesse a possibilidade de, entre eles, não só terem acesso a determinadas espécies que são as mesmas no mar Mediterrâneo, e estamos a falar do pescado, mas também fez com que eles pudessem fazer trocas entre eles, não só de sementes, de plantas, de animais, e mais do que isso, como acabou de dizer mesmo agora a Nídia, a dieta mediterrânica não é só a alimentação, mas é tudo. São os hábitos culturais, é o património, são as festividades. Tudo isto é para nós considerarmos como a dieta mediterrânica. Se andarmos para trás, há alguns milénios, já nos dizia Hipócrates que nós devíamos fazer dos alimentos a nossa medicina e da medicina a nossa alimentação. Isto para nos chamar a atenção que os nossos hábitos alimentares são extremamente importantes para que tenhamos um bom estado nutricional e para que possamos prevenir diversas doenças. Mas não era só a alimentação, ele também nos dizia que, aliada à alimentação, devemos fazer uma prática de exercício regular e, portanto, ter hábitos de vida saudáveis. Tudo isto contribui para que nós tenhamos uma boa saúde ao longo do nosso ciclo de vida. Estamos no Mediterrâneo e então temos alimentos que são comuns, temos espécies que são comuns, temos hábitos que nos fazem ingerir uma grande quantidade de legumes durante o nosso dia da refeição, legumes esses que podem ser confeccionados ou crus. Temos também o hábito da ingestão de azeite e temos também as oliveiras, que também já foi mencionado, que é uma das espécies que se dá muito bem nos países do Mediterrâneo. Depois temos os frutos oleaginosos, que também são característicos destes países, e o pescado do mar Mediterrâneo, e que faz com que estes países tenham por hábito ter uma alimentação mais rica em pescado do que propriamente em carne. Tudo isto são alimentos que têm uma riqueza nutricional muito grande e que fazem parte da dieta mediterrânica. Ora, como eu sou da saúde, vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, sendo a sardinha também um alimento com um valor nutricional importante, e vamos ver quais são o top 10 das causas de morte a nível mundial. E aqui podem ver que aquilo que vem em primeiro lugar são as doenças cardiovasculares, depois as cerebrovasculares, as doenças do trato respiratório e depois por aí fora com as demências, com as neoplasias, diabetes, por aí. Se estreitarmos para os países do Mediterrâneo, continuamos a ter as doenças cardio- e cerebrovasculares e também as doenças respiratórias. Saltando para Portugal, há aqui uma inversão, continuando o top 3 a ser exatamente o mesmo, só que nós temos maior morte por doenças cerebrovasculares e depois as cardiovasculares. E então, mas porquê que eu estou a falar disto? Ok, porque houve aqui um estudo esse que começou há alguns anos atrás, por volta de 1960, em que um médico pensou fazer um estudo em 7 países e verificar o que é que acontecia relativamente à morte por doenças cardiovasculares, e verificou que os países que tinham aquilo que ele chamou uma boa dieta mediterrânica, que tinham determinadas características, como a ingestão
grande de produtos de origem vegetal e também de frutos, fazia com que estas pessoas tivessem uma morte por doenças cardiovasculares inferior. Então começou a dedicar-se exatamente a este tipo de dieta, chamada dieta mediterrânica, e fez vários estudos e lançou também alguns livros sobre a importância da dieta mediterrânica ligada à saúde. Se continuarmos a progredir no tempo, em 2004 nós temos um grande estudo que foi efetuado a nível da população mais idosa, e foi um estudo que foi importante porque verificaram que aqueles idosos que tinham uma adesão grande à dieta mediterrânica iam ter um índice de mortalidade inferior por todas as causas de morte. E aqui é um passo importante para começarmos a sinalizar a dieta mediterrânica como um estilo de vida para a prevenção de doenças. Outro estudo importante também em 2004 relacionou também a prática de uma alimentação saudável e sobreponível com a dieta mediterrânica no síndrome metabólico. Portanto, já temos aqui duas evidências científicas, as doenças cardiovasculares e também síndrome metabólico. Continuamos a andar e também em 2004, e na sequência deste grande estudo efetuado na Grécia, vai-nos relacionar também com diabetes mellitus. Portanto, cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes mellitus. 2005 também um estudo importante relacionado com as doenças cardiovasculares também na Grécia e com a adesão àquilo que é a dieta mediterrânica tradicional. Mais tarde, entre 2006 e 2008, começa também a haver evidência daquilo que é a importância da dieta mediterrânica nas doenças como o Alzheimer e o Parkinson. 2007 é criado um questionário, este questionário para ser aplicado a crianças, o KidMed, exatamente para nós podermos medir a adesão à dieta mediterrânica, e ele é utilizado hoje em dia na população infantil. Mais evidência relacionada com a dieta mediterrânica e a diabetes em 2007 e também, mais tarde, a relação que continua a haver entre a prática deste estilo de vida, desta dieta mediterrânica relacionada com a doença de Alzheimer. E então, o que é que nós temos exatamente de evidência científica? Ela é a sua prática enquanto um padrão alimentar e enquanto um estilo de vida, é importante não só para a manutenção de um peso saudável, mas também para ajudar em situações de perda ponderal, em situações de obesidade. Há evidência científica que ela reduz o risco de o aparecimento de situações de doença cardiovascular e de hipertensão. Há evidência também que é importante para determinadas neoplasias, para o síndrome metabólico e também para a diabetes. Como disse a Nídia, em 2010 a Unesco reconhece-a como património mundial através da Grécia, Itália, Marrocos e Espanha, e depois mais tarde, em 2013, com o Chipre, a Croácia e
Portugal com o município de Tavira e com todo o trabalho que tem vindo a desenvolver nesta área da dieta mediterrânica como um estilo de vida. 2015 aparece uma representação gráfica e as representações gráficas servem essencialmente para nós conseguirmos traduzir de forma rápida algumas guidelines por todo o mundo, e esta é a representação mais atual da dieta mediterrânica. Havia outras anteriormente, mas em 2015 há a preocupação de transformar aquilo que é a representação gráfica em pirâmide com uma base que representa exatamente, não é só o padrão alimentar, mas é também um estilo de vida e, portanto, é importante a prática da atividade física, é importante nós ingerirmos os produtos locais pela sua riqueza nutricional, é importante nós seguirmos as tradições, é importante o convívio, nós sentarmos à mesa para fazermos as nossas refeições, é importante nós irmos reativar algumas confecções que os nossos antepassados utilizavam e que se foram perdendo no tempo. Portanto, vejam que a base da pirâmide é toda ela uma informação muito mais completa. E depois, sim, se nós seguirmos então para aquilo que são os princípios da dieta, vemos a parte da hidratação, também extremamente importante e que muitas das vezes nós não a consideramos e temos obrigatoriamente que considerar, uma vez que o nosso corpo é maioritariamente constituído por água e, portanto, temos obrigatoriamente de considerar a parte da hidratação e depois todos os alimentos e a frequência com que devem ser ingeridos. Vinho tinto lá em cima, não para nós promovermos a ingestão de vinho, mas porque é característico destes países mediterrâneos também. E não para nós ingerirmos em grande quantidade, mas se o fizermos numa pequena quantidade. Chamar-vos só a atenção de uma nova proposta que apareceu em 2020, desta representação gráfica, que basicamente é igual à anterior, só que de lado tem uma inovação, e a inovação é aquilo que nós ligamos com o aspecto económico, com a sustentabilidade e com tudo aquilo que nós nos deveríamos preocupar de biodiversidade e a ingestão conjugada com a ingestão alimentar. Espero que vos tenha, para quem não conhecia a dieta mediterrânica, vos tenha alertado para aquilo que são os seus benefícios a nível da nossa saúde, para aquilo que são os benefícios também em termos de sustentabilidade e que seja algo que todos nós tenhamos a curiosidade, quem não conhece, para aprofundar mais e para, daqui para a frente, sermos uns praticantes dos princípios, todos eles, da dieta mediterrânica. E obrigada pela vossa atenção. Muito bem. Agora, depois destas duas apresentações sobre a dieta mediterrânica, que é um dos pilares ou um dos temas em foco no PRIMA, passamos para o outro, que é a água e o uso eficiente da água na produção dos ditos alimentos do Mediterrâneo. Portanto, passamos do alimento para a produção do alimento. E temos, peço desculpa, Ana Cristina Matos Coutinho, que vem da UTAD. Exatamente. Boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite que me foi formulado para estar aqui hoje. Apesar da imagem de fundo que eu escolhi, eu não vou falar de dieta mediterrânea, que não é a minha especialidade, eu vou falar na água enquanto fator produtivo, enquanto fator de produção para essa mesma dieta. Portanto, uma apresentação algo mais geral e também relacionada com a minha formação. Portanto, eu doutorei-me em 2009 em reutilização da água e desde aí que o meu foco tem sido sempre esse.
até porque nós, há bocado alguém fez a pergunta se bebia água da torneira ou água engarrafada. Eu diria que há uma grande percentagem da população portuguesa que consome água engarrafada e, portanto, a água que nos sai na torneira, que devia ser maioritariamente usada para beber, é usada para tudo, menos para beber, não é? Descargas de autocolismo, lavagem de pavimentos, etc, etc, etc. Portanto, há aqui um contrassenso que eu acho que exige alguma reflexão da nossa parte, enquanto académicos e investigadores. Quando eu falo em fontes alternativas da água, eu estou-me a referir a 3. Uma delas é logo a água da chuva, e não estou a falar do ciclo hidrológico conforme nós o conhecemos, é lógico que a água vem da chuva e todos sabemos disso. Estou a falar da água residual doméstica tratada, que é, graças a Deus, diria eu, uma prática em Portugal agora legislada, desde 2019. E também estou a falar, que foi o meu caro assunto do doutoramento, da utilização da água cinzenta tratada. E porquê? Bom, se nós virmos aqui estes queijinhos que nos dão a distribuição da utilização da água no mundo, nos países desenvolvidos e nos países em vias de desenvolvimento, nós vemos que a agricultura é, sem dúvida, o setor que mais água consome e, embora em termos de custos da água isso não se traduza para o mesmo setor, ou seja, é o setor urbano que ocupa o maior custo em termos de ineficiência, mas a agricultura ainda tem associado, e julgo eu, durante uns anos terá, um grande custo na ineficiência da utilização deste recurso, que é a água. Se nós virmos a distribuição pela região mediterrânica, nós vemos que existem alguns países, uns mais do que outros, que têm algum déficit em termos de água, não sofrem propriamente stress hídrico, mas, diria eu, mais dia menos dia, irá sofrer. Portugal, lembro-me quando fiz a tese de doutoramento, se dizia que em 2025 Portugal ia ter problemas de stress hídrico, e isso verificou-se já, e já se tem verificado há uns anos, portanto, 2005 seria o ano em que nós começamos realmente a ter situações de stress hídrico. Mas todos eles têm alguma adaptação no que diz respeito à utilização da água. Se olharmos para o nosso país, é mais a nível da região do Algarve, porque foram os primeiros a começar, não é, com a utilização da água residual doméstica tratada em irrigação de campos de golfe. A verdade é que nada é mais circular do que a água, não é? E isto é verdade. Quando nós falamos em ciclo hidrológico ou em ciclo urbano da água, nós estamos a falar em circularidade. E esses círculos podem ser de grande diâmetro ou de pequeno diâmetro, ou de muito pequeno diâmetro. Só temos que escolher qual é o fit for purpose. Portanto, tratar a água, sim, mas tratar até onde for necessário para o uso que lhe queremos dar. E não potabilizar a água toda para depois utilizarmos em fins que não são potáveis. Precisamente porque de todos os recursos, a água é, sem dúvida alguma, o recurso mais circular que existe e mais fácil de recircular também. Eu vou começar então por fazer uma breve abordagem dos sistemas de utilização da água pluvial. Quer dizer, isto já não é novidade, desde sempre se utilizaram sistemas de utilização da água pluvial. Existem maneiras muito simples de o fazer. Temos aqui uma imagem que nos traduz, eu tenho uma imagem destas, portanto eu tenho uma coisa destas no meu quintal, ligado ao tubo de queda a um reservatório muito simples, e aí liga-se a torneira da rega e é com essa água que eu rego o meu jardim. Portanto, não é nada muito tecnológico, diria eu. Claro que nos faz tornar mais independentes do ciclo hidrológico, porque nós, ao termos alguma capacidade de armazenamento, não estamos propriamente dependentes da chuva. E, por outro lado, faz com que exista um período mais curto entre o evento pluviométrico e a utilização da água pluvial. Até porque nós precisamos da água quando ela não existe, não é? Existem sistemas muito mais elaborados e para os mais diversos fins, portanto, desde a recarga de aquíferos, quando isso é necessário, principalmente nas zonas costeiras, por causa da intrusão salina, até sistemas um bocadinho, já existem a maior parte, estão comercializados,
sistemas que servem habitações unifamiliares e outros que nós vamos ver alguns casos de estudo, até que fomos nós que desenvolvemos na UTAD, um bocadinho mais à frente. Não é preciso nada de muito tecnológico, porque a água pluvial, sendo captada das coberturas, ou seja, não estou a falar de água de escorrência de estradas, nem de pavimentos mais sujos, mas sendo captada de coberturas com uma simples filtração, e desde que o tempo de retenção no reservatório não seja muito elevado, consegue ter qualidade suficiente para rega. E, portanto, não é uma tecnologia por aí além muito complicada. O primeiro caso de estudo que nós fizemos na UTAD foi precisamente para uma urbanização, portanto, é uma urbanização com casas minadas, todas elas tinham jardim, e foram os alunos de Engenharia Civil que fizeram este caso de estudo, e foi muito engraçado porque eu deixei-os andar o semestre todo e eles andavam todos entusiasmados com o caso de estudo, mas eu deixei-os mesmo andar. Eles chegaram ao fim e disseram-me o volume que tinham encontrado para o reservatório. E eu disse-lhes, mas isso é uma albufeira. Porque eles dimensionaram o sistema para armazenar água no inverno e utilizar no verão. Logicamente que isto tem um aspecto técnico que exige bastante estudo. E, portanto, o primeiro caso de estudo foi um bocado barraca, mas foi bom ter acontecido, porque eu diria que não há melhor lição do que o erro, e eles não foram prejudicados a nível da nota final. Portanto, foram muito esforçados e foram compensados por isso. No campus da UTAD, não sei se já conhecem, se não conhecem, estão desde já convidados a fazer uma visita. É um dos campos mais bonitos que nós temos em Portugal. É um jardim botânico. E pronto, dada a oferta educativa que nós temos e também dada a área verde que nós também temos, houve a necessidade de se fazer o estudo de implementação de sistemas de aproveitamento de água pluvial. O primeiro estudo foi em 2004, eu posso-vos dizer que neste momento estamos a implementar estes sistemas. Portanto, em 2022 estamos a implementar estes sistemas. Isto porquê? Porque a verdade é que a nossa universidade tem muitas fontes de captação subterrânea e não gasta muita água da rede. Mas quando houve um problema na conduta de abastecimento de água subterrânea, que aconteceu no início do Covid, nós podemos experimentar a fatura da água e, portanto, resolvemos implementar. São mais do que um sistema, estão aqui esquematicamente representados, vários sistemas de abastecimento para rega com água pluvial. Um caso também muito interessante foi o que tivemos para edifícios comerciais. São edifícios que têm grandes coberturas. Aqui em Lisboa, certamente conhecem muitos mais iguais a este. Na altura era a Dolce Vita de Braga e contactou-nos para nós fazermos o dimensionamento do sistema de aproveitamento de águas pluviais para eles lavarem os pavimentos, regarem e abastecerem os autocolismos. E assim foi. Nós fizemos, este estudo está publicado, está inclusivamente publicado a avaliação económica em termos de retorno. E posso-lhes dizer que o período de retorno do investimento é curtíssimo. Portanto, para estes edifícios que têm grandes coberturas, vale mesmo a pena instalar este tipo de soluções. Bom, mas a chuva não existe durante todo o ano e cada vez é mais escassa. Portanto, põe-se aqui um problema que é a oferta vezes a procura. E aqui faz-me lembrar uma empregada que nós tínhamos que dizia houve uma altura que disse, eu vou neste instante regar que vai começar a chover. Quer dizer, não se rega quando chove, não é? E, portanto, é preciso armazenar e aqui começam as questões técnicas. Durante quanto tempo é que nós vamos armazenar para não termos uma albufeira nem uma piscina olímpica na nossa casa? O que é que isto implica em termos de tamanho do reservatório e o que é que isto implica em termos de tratamento da água? Porque a água da chuva, a partir do momento em que começa a ficar retida, começa a ser degradada a sua qualidade e, portanto, aqui começamos a ter algumas exigências em termos de tratamento. E estes assuntos são ainda hoje debatidos e estudados nas mais diversas vertentes. Um assunto que que me apraz muito falar é a publicação do Decreto-Lei 119/2019, de 21 de agosto, portanto, que já foi aqui também hoje na sessão anterior falado, que é precisamente a água para reutilização. E eu tenho aqui um esquema que é o esquema mais comum, que é, no fundo, nós drenarmos água de um conjunto, de uma cidade ou de uma comunidade, e esta água é encaminhada para uma estação de tratamento centralizada, onde é tratada e depois tem que ser distribuída para poder ser utilizada. Portanto, isto é o sistema que se tem adotado, ou seja,
o que se faz é adaptar os usos à fonte. Se estiver perto da fonte, muito bem, senão os custos de transporte começam a ser mais complicados de combater. Portanto, o paradigma é este até agora. Na região do Algarve, e pronto, temos aqui colegas da Universidade do Algarve, portanto, é um bom exemplo em termos de utilização da água, de reutilização também, porque se calhar foi quando começaram a ter mais necessidade dessa mesma água, né? Uma região que tem menos pluviosidade e tem N campos de golfe, portanto, desde logo exigências em termos de turismo e, portanto, a nível nacional será a região, digamos assim, onde existem mais casos para aproveitamento destas mesmas águas residuais domésticas. A utilização das águas cinzentas é o meu assunto, que é muito querido, mas que eu ainda hoje, desde 2009, ainda não cheguei a nenhuma conclusão, sou franca, e acho que vou continuar, pelo menos durante a minha carreira de investigação, eu vou continuar, porque há sempre alguma coisa que se levanta e que exige mais investigação. Esta é a casa dos meus pais, no Douro, e eu tive que convencer o meu pai, na altura do doutoramento, a deixar-me fazer obras. Portanto, eu tive que separar dentro da habitação a água negra, que é a que vem das sanitas, da água cinzenta, que é a que vem dos banhos, dos lavatórios, etc. E depois implementei, se conseguem ver na parte de baixo, portanto a drenagem era separativa, a água negra ia para a fossa e a água cinzenta era recolhida naquele tanque de inox, era tratada, um tratamento simplificado e depois bombada para cima, para o segundo reservatório, que tem lá um tanque de inox também para desinfecção e depois um tanque de betão normal e com aquela água o meu pai regava as espécies mediterrâneas que temos na quinta, portanto as oliveiras, as árvores de fruta, etc, etc. E ele estava com bastante receio do que é que eu lhe ia fazer às árvores. Mas posso dizer que não teve efeito nenhum, absolutamente nenhum. Mesmo em termos de salinidade, elas não têm grandes características, por isso é que também ainda não são utilizadas em grande escala, mas não teve efeito absolutamente nenhum em termos de produção e em termos de qualidade desses mesmos alimentos. Não fomos regar hortas, lógico, não se pode, mas as árvores de fruto e o olival, certamente que sim. A vinha não se pode regar no Douro. E, portanto, o esquema era este, um esquema de engenharia, portanto, modifiquei as casas de banho, parti mesmo as casas de banho e drenei só o que era água cinzenta para poder caracterizar e poder tratar. Fiz um estudo da parte do balanço hídrico, não é? Da parte quantitativa, ou seja, quanto é que se gera de água cinzenta e quanto é que tem que se utilizar. Fiz o estudo qualitativo também e, mais uma vez, cheguei à oferta e à procura. O que é que esta tem de vantagem? É que nós podemos criar sistemas mistos em que quando não chove nós podemos ter a água cinzenta, mas aqui será sempre a nível local, a nível da própria habitação, porque senão diria eu que íamos fazer uma revolução a nível das redes de drenagem, porque as nossas redes não estão preparadas para drenar só a água negra. É claro que para isto é preciso nós usarmos só o necessário, ou seja, melhorar as técnicas de rega cada vez mais, escolher muito bem quais são as culturas que queremos irrigar e que culturas é que queremos ter no nosso país. Tanto em termos, temos esta disponibilidade de água, só podemos ter estas culturas e, por outro lado, ter em conta a qualidade da água que estamos a utilizar quando estamos a regar as culturas, como é lógico. E, por outro lado, calcular sempre a pegada hídrica em termos de todo o ciclo produtivo e não só na altura da produção das culturas, porque a verdade é que nós sabemos que a pegada hídrica é um indicador muito importante quando estamos a falar em uso eficiente da água. Muito obrigada. Eu sei que ultrapassei um bocadinho, peço desculpa. Muito obrigada. Ultrapassaram todas um bocadinho. E, portanto, isso quer dizer é que agora temos muito pouco tempo, estamos mesmo em cima da hora e temos muito pouco tempo para o debate. Mas eu agradeço-vos, porque acho que realmente foi várias perspectivas muito complementares sobre estas questões que são tipicamente do Mediterrâneo e que são centrais no PRIMA, que é, por um lado, esta questão da dieta mediterrânica e depois, por outro, a questão da água e dos vários usos da água e das várias formas de poder ter uma gestão mais eficiente da água. Eu gostaria de saber se há alguma questão da audiência e assim tomávamos 2 ou 3 questões e depois fazíamos só aqui uma ronda de respostas. Temos ali uma questão, não sei se há mais alguém que quer fazer um comentário ou uma questão. Eu depois também tenho um. Sim. Bom,
Muito obrigada pelas apresentações. Eu ia começar a partir Se calhar do... pedia-lhe se apresentava. Ok, o meu nome é Cecília Delgado, sou investigadora em sistemas alimentares urbanos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Então, a minha primeira pergunta era dirigida à Cristina e eu queria lhe perguntar se conhece algum caso de boa prática de utilização de água das chuvas ou de águas residuais nas hortas urbanas, nos programas de hortas urbanas dos municípios portugueses, que muitos deles usam águas da companhia. Portanto, é importante a administração pública ser um exemplo de coerência. Eu queria perguntar se conhece algum, embora haja alguns que começaram a recolher, mas que há uma desistência dos hortelãos relativamente a esta questão e que era muito importante salvaguardar. Depois, relativamente à Marisa, eu ia perguntar se conhece algum estudo que relaciona não só a questão da dieta, estamos a falar da alimentação, estamos a falar de estilo de vida, estamos a falar de socialização, não é? E estes são três pontos de entrada e era importante perceber como é que eles podem trabalhar em conjunto ou se há um que é mais relevante do que o outro. Acho que estamos todos muito centrados e estou curiosa relativamente aos outros, porque estamos muito centrados na questão da alimentação. Depois, para todos, o balanço alimentar português demonstra que a adesão à dieta mediterrânea é relativamente pouco significativa. Eu não sei se gostariam de comentar sobre isso, de dizer o que é que pode ser feito para melhorar, etc. E, por fim, isto é a última, eu gostava de perceber o que é que a rede das universidades para a dieta mediterrânea distingue-as das outras. E, por exemplo, há também uma rede que é a rede dos campos sustentáveis. Fazia todo o sentido haver aqui sinergias entre estas redes, porque realmente todos estes problemas, todas estas questões são interligadas e, portanto, era importante construir estas redes. E já agora também digo, também sou fundadora de uma rede que se chama Alimentar Cidades Sustentáveis e por isso estamos todos juntos nestas questões. Obrigada. Muito obrigada, Cecília. Já são questões para um debate para 1 hora, mas pronto, a gente vai tentar aqui em 5 minutos ou 10 dar uma resposta. Eu tinha uma questão que também é, se calhar, para todas, mas talvez um bocadinho mais para a Ana Paula, ou a Ana Cristina, peço desculpa, que é esta questão de que nós, estas questões da água, mas tal também como a dieta, eu estou muitas vezes em fóruns internacionais e vivi uns anos no Norte da Europa e há uma preocupação muito grande com a questão da alimentação nos países do Norte da Europa e da utilização dos produtos mediterrâneos, portanto a questão da dieta mediterrânica não estar a perder importância aqui, parece estar a ganhar noutros sítios, tal como a questão da água, ou seja, há muito mais projetos de recuperação da água urbana, pelo menos, de como instalar em sua casa, de como fazer, os novos bairros são todos construídos com a recuperação da água em países onde é muito menos preciso essa poupança. E, portanto, nós estamos aqui a falar de redes, sobretudo no Mediterrâneo, viradas para a questão do PRIMA e o que é que podemos fazer com o PRIMA, mas a minha questão é mais porque é que se passa isto assim e o que é que temos a aprender mais com o Norte da Europa, porque é que será? Quer dizer, porque é que no Mediterrâneo parece que estamos a dar menos atenção, apesar de haver estes programas, do que na realidade fora do Mediterrâneo? Eu penso que ele sim, está a funcionar. Eu vou começar por responder à questão que me colocou sobre as hortas urbanas. Eu penso que o problema ligado ao abastecimento de água em questões de hortas urbanas tem a ver com o dimensionamento e com o enquadramento legal que nós temos a nível do nosso país para o poder fazer. A água pluvial em si não terá grande problema, mas lá está, é uma questão de disponibilidade sazonal, não é? E do método que se foi utilizado para dimensionar a cisterna de abastecimento. Muitas das vezes pode não haver, porque não chove, e portanto não há abastecimento dessas cisternas, e as pessoas acabam por desmotivar na utilização dessa mesma água. Relativamente à utilização da água residual doméstica tratada, depende do grau de tratamento a que nós a sujeitamos, porque a verdade é que só a partir de um grau bastante elevado é que nós podemos usar a água residual doméstica tratada em culturas que se comam cruas. E quando me falo em hortas, eu penso em culturas que se comem cruas, não é? Portanto, penso que esse é um entrave e pronto, será por isso que há um abandono, mas em termos de projetos, sinceramente, não estou por dentro, de boas práticas não estou por dentro, a nível municipal não estou por dentro, não.
A nível de particulares, conheço alguns casos de estudo, acabei de falar em alguns, a nível de municípios, não. Relativamente à questão que me coloca, eu não quero ser politicamente incorreta, mas a verdade é que os países do Norte da Europa têm uma consciência, eu diria quase um civismo, um bocadinho diferente do nosso, e não estão à espera dos problemas para os resolver. Ou seja, eu já disse isto mais do que uma vez, Portugal sabe reagir, mas não sabe prevenir. E quando foi esta seca deste último ano, eu tive a oportunidade, fui entrevistada para alguns canais locais lá em Vila Real, e eu disse isto vezes sem conta. Quer dizer, uma maneira de reagir, nós não podemos parar a produção de energia em Portugal para termos água para consumir nas torneiras das nossas casas. Portanto, não é através da reação que nós vamos resolver o problema, é através da prevenção. Mas lá está, nós falamos na reutilização da água, eu pelo menos, mas lá está, a academia também tem muita dificuldade em chegar àquilo que é político, não é? E a investigação parece que há sempre um entrave para chegar, às vezes parece que andamos a estudar e não chega a quem deve. Só saiu a legislação em 2019 e, portanto, ninguém vai fazer projetos onde não há enquadramento legal, não é? E, portanto, eu penso que é por aí. Ok, obrigada. Querem dizer alguma coisa? Tá? Tá. Obrigada pelas questões. Como eu vos disse, eu sou da área da saúde e sou muito da área clínica e, portanto, os estudos que eu vos apresentei têm mais a ver com uma situação de patologia e a dieta mediterrânica. Mas cada vez mais na área da saúde comunitária os estudos estão a ser mais alargados e essa é uma questão também que tem que ser avaliada e monitorizada porque a dieta mediterrânica é isto tudo, são estes estilos de vida, os hábitos alimentares e, portanto, há que fazer estudos nessas dimensões também. Posso talvez só, não vou meter a foice em seara alheia, mas só dizer uma chegazinha. Começa a haver trabalho publicado sobre a influência do padrão alimentar mediterrâneo só, sem as outras componentes. E parece-me que não estou a dizer disparate nenhum, senão está ali quem me pode corrigir, se disser que há efeitos benéficos no padrão alimentar mediterrâneo. Mas, na realidade, não podemos separar a alimentação do resto. E quando então falamos não só em saúde, mas em sustentabilidade e em saúde do planeta, tem que estar tudo junto, tem que estar tudo ligado. E já agora aproveito que estou com o microfone na mão e respondo à outra questão, que é a rede de instituições de ensino superior portuguesas para a salvaguarda da dieta mediterrânica tem até agora trabalhado sempre em colaboração muito estreita com todos os outros agentes. Não há nenhuma caixa fechada com instituições de ensino superior a pensar em investigação e desenvolvimento científico à porta fechada. Todas as iniciativas que eu ali apontei tinham, tanto no seminário, como no congresso, como nas sessões de focus group, nós tínhamos os agentes económicos, os agricultores, as associações de agricultores, as confrarias, as associações de desenvolvimento local envolvidas. Portanto, sim, eu creio que é uma instituição que está aberta e que está a começar um trabalho de desenvolvimento à volta do grande tema aglutinador que se chama dieta mediterrânica, que tem implicações para o futuro. E só mais um minutinho para dizer, eu gostava muito de fechar esta conversa em que se falou tanto de dieta mediterrânica com uma palavra de futuro. Portugal abandonou as práticas da dieta mediterrânica porque eram práticas que vinham de um tempo de escassez e de pobreza. A geração dos meus pais achava que era muito mais saudável e muito mais rico dar grandes quantidades de carne vermelha aos meninos, porque isso é que era rico em proteína e isso é que, nas gerações anteriores que viveram a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tinha falhado no prato. Agora nós estamos a construir outra cultura.
E do que eu tenho visto à volta do tema dieta mediterrânica, há trabalho a ser feito em escolas, desde o ensino básico, a trazer as crianças para os benefícios deste estilo de vida, e eu vejo muita evolução. E eu acredito, que nós daqui a 5, 10 anos vamos continuar a fazer estudos sobre a adesão da população portuguesa à dieta mediterrânica e vamos ver que a coisa mudou. Nós hoje já vemos, há um ano atrás tive uma aluna de mestrado a fazer trabalho em que se chega à conclusão que quem mais adere à dieta mediterrânica naquele grupinho que ela estudou no Algarve, que vale o que vale, são as pessoas mais escolarizadas. Porque as outras ainda têm a memória dos tempos negros da fome. E, portanto, o que vem do mundo global é que é bom. Quem está mais perto das populações dos países nórdicos já percebeu. E pronto. Muito obrigada. Eu acho que foram uns comentários muito relevantes e temos agora que fechar, mas na realidade mostra que estes temas são temas agregadores. Há várias redes e outras poderão formar, ou seja, são temas com os quais as várias disciplinas, e aqui estão várias disciplinas em conjunto, se podem agregar e que há muito para fazer, tanto do ponto de vista da ciência como do ponto de vista depois da transferência e da co-construção do conhecimento. E, portanto, porque em termos de práticas tradicionais, as questões da rega, da utilização da água, também se usava a rega por gravidade e com muito mais eficiência no uso. Nós vimos a quantidade de água produzida pela quantidade de produto, de facto o rácio era muito mais eficiente do que algumas das formas mais utilizadas atualmente, só que a mecanização tornou-as possível e havendo disponibilidade de água é o que se faz, mas de facto há muito a progredir e julgo que teremos que fazer essas redes tanto cá em Portugal como com os países do Mediterrâneo, com alguma coisa com outros países que já têm essas técnicas mais, ou já falam mais naturalmente e há mais investigação nelas. Pronto, portanto eu resta-me agradecer. Nós agora vamos falar na sessão plenária de cidades sustentáveis, portanto também se vai falar, ou de sustentabilidade das cidades, também se vão falar destas questões talvez. Muito obrigada e até já. Obrigada.